Bom, turma, primeiramente, mais uma vez, de novo, né? A gente vai começar a resenhar sobre aquele bate-papo que nós fazemos sempre toda segunda-feira, né? Quando começa a semana, a gente começa a falar, e a semana começa na segunda. Então, na segunda-feira, a gente sempre faz um panorama sobre os principais acontecimentos, aí o que está por vir, né, daqui para frente. O que nós temos de desafios aí pela frente, neste novo ciclo, né? Lembrando que estamos iniciando mais um semestre. Pô, acho que falar um resumo, né? Fazer um resumo aí sobre os principais acontecimentos do que aconteceu no último semestre, né? Por exemplo, no último semestre, turma, o que, que nós vimos, né? Entre trancos e barrancos de tanta movimentação de alta, de baixa, vimos o dólar bater 4,11 reais, né? Vimos a bolsa voltar para 90 mil, fazer recordes de alta, tivemos algumas catástrofes ambientais, como Brumadinho, por exemplo, bastantes incertezas em relação à reforma da Previdência. 6 meses de um novo governo, né, turma? Um novo presidente, né, uma nova safra de políticos, né? Mas sempre tentando costurar os mesmos acordos como sempre foi feito. Por mais que os nossos novos governantes digam que não tem jeito, né? Política é feita por políticos e os políticos que estão lá ainda são os mesmos, né? Pelo menos a grande maioria que ainda compõe o Senado, a Câmara, ainda são os mesmos, né? De muito tempo atrás. Isso acaba fazendo é, isso acaba fazendo com que realmente o mercado fique sempre à mercê dos passos deles, né, dos políticos. Nós temos um cenário, galera, aproveitando porque eu estou falando de político, nós temos um cenário engraçado, né? Porque assim, nós temos uma reforma da Previdência que todo mundo acredita que vai acontecer. Né? Isso é meio que consenso, né? Entre os investidores, entre os gestores, entre os próprios políticos. Aí você tem um lado bem engraçado, né? Porque o governo que está tentando avançar com isso é o governo do Jair Bolsonaro. Né? Jair Bolsonaro, quando ele era deputado, ele não foi nunca a favor de reforma da Previdência, que fique claro. Só que é uma das promessas da campanha e é uma necessidade para a gente tentar suprir esse forte rombo que nós temos aí, todo esse déficit que nós temos no nosso orçamento. Né? Então a gente tem um rombo muito grande e há uma grande expectativa de que se essa reforma acontecer nos próximos 10 anos, nós teremos uma economia de 1 trilhão. Tá? Então assim, galera, muitas pessoas acham que a reforma da Previdência é a solução para todos os problemas, infelizmente não é. Tá? O governos que passaram, galera, a forma como o PT deixou a economia para nós, somente para que vocês tenham uma ideia, se tudo for feito da forma correta, se tudo for feito da forma certa e da forma como sempre deveria ter sido, sejam acordos, os dados comerciais, aumento de PIB, reformas estruturais, só para vocês terem uma ideia, nós conseguiremos netar esse déficit, né? Nós conseguiremos chegar no 0 a 0 desses déficits somente em 2022, 2023. Somente para a partir daí nós começamos a falar e de repente ter um cenário um pouco mais positivo. Olha que doideira, né? Então, se tudo for feito da forma certa, correta, lá em 2022, daqui a 3 anos a gente pode falar que que nós estaremos no break-even, né? Que a gente conseguirá sanar esse forte déficit que nós temos. Então, puta que eu pariu, né, galera? Ou seja, foi feito muito estrago aí para trás. Então, vamos olhar daqui para frente? Beleza. Então, todo esse ânimo com as possíveis reformas, com a equipe que o Jair Bolsonaro montou, com o Moro na justiça, com o Paulo Guedes na economia, deu muito fôlego, deu muito ânimo, até porque nós tínhamos aí muitos produtos que estavam subavaliados, né? A gente tinha muito gap ainda, upside para os nossos ativos brasileiros. Isso acabou acontecendo e o mais engraçado nesse semestre, a bolsa subiu 15% com uma participação muito pequena dos gringos, dos estrangeiros. Isso é caso raro, tá, turma? Na média, mais de 50, 60% das posições, sempre que levaram principalmente as nossas bolsas para recordes históricos, sempre foram por participação dos estrangeiros. Então é algo bem interessante. Outro ponto que temos como interessante, além da forte alta que nós tivemos para a bolsa de 15%, é a estabilidade do câmbio, né, galera? Porra, o câmbio, se vocês olharem o semestre, a bolsa sobe 15% e o câmbio fica próximo do 0 a 0, mano. Doideira, né? O que será que está acontecendo, né? Eu até brinquei hoje cedo, falei, quem está mentindo, a bolsa ou o câmbio? Porque alguém vai ter que andar, né? Mais. Então, nós temos aí que avaliar isso. Então,
resumidamente, nós tivemos um semestre muito bom, né, para os ativos de risco, para os ativos de renda variável, todo mundo bonito, todo mundo legal, recorde de alta para o Bovespa, 102 mil e tal, preços que não eram vistos até então. E aí eu digo para vocês, pô, essas movimentações foram somente no Brasil? Não, foram movimentações que aconteceram no mundo inteiro, né? A gente teve fortes cotações também para os mercados americanos. Os mercados americanos sofreram bastante no final do ano passado, acabaram se recuperando no início desse ano, né? Essa movimentação que o Trump faz, essa movimentação protecionista, favorece muito, galera, empresas cotadas em bolsa. Então muita gente tem essa grande dúvida, né? Fala, caralho, olha, mas peraí, Trump está com uma guerra com o mundo, Trump está fazendo uma guerra comercial com os Estados Unidos, Trump tem uma coisa que ele não é burro. Então, assim, ele realmente faz exatamente esse tipo de movimentação, ele acaba fazendo com que as empresas internas sejam favorecidas, porque ele acaba boicotando negócios com a China, que é a segunda maior economia do mundo, e aí o que a gente percebe é que, porra, você tem aí empresas que são cotadas em bolsa sendo favorecidas, etc e tal, e aí você tem recordes de cotações nessas empresas, e enfim, se é certo, se não é certo, se é justo, se não é justo, enfim, se é a forma mais clara de se trabalhar dentro de um mundo globalizado, não sei, pode ser questionável, mas o que os ativos estão mostrando, isso é extremamente importante, a gente não pode ignorar. Alguém está com o microfone ligado, se puder desligar eu agradeço, não sei quem é, e enfim, só para dar uma olhadinha aí, beleza? Então é o seguinte, galera, continuando a nossa resenha, além de nós termos todas essas incertezas, nós tivemos todas as incertezas, né, sobre a guerra comercial, ainda se fala sobre uma recessão mundial, né, tem muitas pessoas que imaginam que vai acontecer uma desaceleração mundial, muito legal, que vai sair minha live com esse vira-lata latindo. Então assim, o que acontece, galera? O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, é que nós temos que prestar muita atenção, porque a grande movimentação que nós vimos por parte dos bancos centrais mundiais, isso chama muito a atenção. A gente tem tido e nós temos visto de que grandes economias, grandes bancos mundiais, galera, estão irrigando as suas economias com moedas. Isso foi feito em 2008, somente para pegar a parte mais recente, né? Se a gente pegar a crise de 2001, de 2002, a bolha, né, do ponto .com, se a gente pegar a crise do subprime, 2007, 2008, se a gente pegar a crise europeia, 2013, se a gente pegar crises passadas, como que eles deram a volta por cima, Alisson? Bancos centrais imprimindo moeda, né? Jogando as taxas de juros para baixo, para irrigar a economia, para liberar mais créditos para a população. E aí a gente tem aí realmente um ponto que chama bastante atenção, porque quando você fala de taxa de juros para baixo, você fala de ativos que teoricamente, né, os principais gestores, os principais investidores precisam ir atrás, né, de risco, precisam diversificar os seus investimentos. Pela primeira vez, galera, a gente viu a cotação da Alemanha, os treasuries, né, os bonds de 10 anos alemães caírem para baixo de zero, dando rentabilidade negativa, assim como já é no Japão, assim como já é na Suíça. Então, porra, caralho, Alisson, como assim? Quer dizer que eu empresto dinheiro para o governo, emprestei R$1.000, quando eles me devolvem menos? É isso aí, é rentabilidade negativa, por incrível que pareça. Para nós isso soa muito estranho. Há anos atrás a gente tinha aí 20% de taxa Selic, aí, né? A gente recebia mais de 20% no ano, hoje a gente está no 6,5%. A ideia é que continue caindo, se a inflação continuar controlada. E aí não tem jeito, galera, todo mundo precisa correr risco, precisa ir para ativos de renda variável. E com isso, galera, a gente vê as movimentações fortes nas bolsas. Hoje, por exemplo, vocês podem acompanhar aqui o S&P 500, né? Hoje foi um dia que trabalhou muito forte, né, a alta desse mercado. Se a gente acompanhar aqui, a gente vê que a cotação do S&P, ele bate recorde, galera. Então a gente tem um recorde de alta para a cotação do S&P futuro. Está se aproximando dos 3.000 pontos, né, que é um número bastante aguardado aí pelos investidores. Então hoje, especificamente, no início já do segundo semestre, tudo isso trabalhando animado. Obviamente que nós temos outros pontos. Por que o mercado trabalha muito animado? Né, ele trabalha animado pelo que aconteceu no G20, né, onde nós tivemos aí uma calmaria por parte do Trump, novamente se encontrou com o Xi Jinping, jogou panos quentes em cima do
em cima de toda essa história de que ele iria sobretaxar ainda mais 300 bilhões em 25%, etc e tal. O mundo estava encanado com isso, com o que pode acontecer. Galera, parece que não. Muita gente fala, o Trump parece que finge que vai fazer, mas não faz. Finge que vai aumentar, mas não aumenta. Somente esse tipo de instabilidade e esse tipo de bloqueio comercial tem atingido, sim, boa parte das exportações chinesas. Então, a gente tem sentido isso pelo Price Manager Index chinês, né, que tem vindo abaixo do esperado. Então, realmente, não é somente nas ideias que ficam esse tipo de boicote à China, a segunda maior economia do mundo. Realmente, o mercado por lá tem sentido essas ações do Trump. Então, a China agora no G20 chegou muito decidida a fazer acordo somente se o Trump aceitasse as pré-condições de desbloquear a Huawei, a maior empresa de tecnologia chinesa, enfim, não aumentar a taxação e não impor novas importações ou mais importações da China, dos Estados Unidos pela China. Então, Trump cedeu. Trump é aquilo que eu disse, né? Ano que vem teremos eleições dos Estados Unidos. Então já é ele vai se candidatar novamente à reeleição. Obviamente não é hora dele fazer besteira. Então, galera, tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso? É que os mercados trabalham de certa forma positiva, trabalharam animados. O semestre ficou nesse vai e vem, vai e vem. China, Trump, Irã, né? Era China, Trump, Irã ou reforma da Previdência. China, Trump, Irã, reforma da Previdência. Agora, no final, nós tivemos aquele hackeamento aos dados do ministro Sérgio Moro, qualquer tipo de instabilidade em relação à Lava Jato, obviamente que é algo que não é popular, que pode trazer algum tipo de incerteza, mas os preços não sentiram isso. Eu já falei isso várias vezes, galera. Eu já comentei isso várias vezes com vocês, de que, na minha opinião, se o Moro saísse, seja o Moro saísse ou Paulo Guedes, aí sim eu sentiria, de repente nós sentiríamos realmente qualquer tipo de efeito forte nos preços de forma negativa, tá? Não é isso que nós vimos. E outro ponto muito interessante, galera, com todas essas incertezas que aconteceram, principalmente em relação à China, Estados Unidos, foi recordes de alta principalmente para o ouro, né? Se a gente acompanhar a cotação do ouro, e tem uns ativos que eu gosto mais de acompanhar por perto, porque são ativos que eu negocio, né, para mim. Então, pô, são ativos que chegaram a bater recordes de alta, né? O ouro não batia essa cotação aí há quase 10 anos. Então, pô, chegou a sair a quase 1.500 dólares, né? O ouro chegou a ser cotado. Então, assim, porra, é um valor realmente que demonstra de que os investidores estiveram atrás desse tipo de ativo, porque é um ativo de proteção. Tá, então a gente viu uma movimentação muito forte pelo ouro. Detalhe, hein? Quem estava fazendo essa movimentação, 70% aproximadamente eram os chineses. Beleza? Para não se posicionarem em câmbio, caso eles entrassem com uma guerra comercial com os Estados Unidos, eles estavam se posicionando em ouro. Então foram eles os grandes responsáveis por toda essa movimentação. Beleza, galera? Então assim, nós falamos do Trump, nós falamos da possível reeleição, falamos das incertezas e outro motivo de incerteza é exatamente o que tem acontecido na cotação dos barris de petróleo. Os barris de petróleo também. Aconteceram movimentações durante o mês inteiro, fortes movimentos de baixa, de alta, mas no finalzinho do semestre esses ativos explodiram por dois pontos. Né? Tivemos aquele caso lá do Irã atacar aquele avião. Aquele avião americano, né? Aquele avião que não é um avião remoto, né? Que serve como um espião. Eles acabaram derrubando esse avião. Trump disse que ia bombardear o Irã, mas em 10 minutos antes ele desistiu e quer negociar, etc. e tal. Mas somente isso fez com que os mercados e os ativos estressassem mais ainda. Nas entrelinhas dos bastidores, Vladimir Putin e o príncipe saudita, né, estavam armando, estavam esquematizando um aumento nos cortes na produção de petróleos em aproximadamente 1 milhão por semana de cada país, com isso fazendo com que as cotações subissem fortemente. Tá? Então, nós temos Irã é um dos maiores exportadores de petróleo e produtores de petróleo do mundo, que está sendo boicotado pelos Estados Unidos há muito tempo, né? Os Estados Unidos que saíram do acordo de Teherã. E aí os Estados Unidos boicotam eles, e quando os Estados Unidos boicotam um dos principais produtores, normal que o preço inflacione. Aí você pensa assim, caralho, olha isso, legal. Mas você tem os outros caras que exportam e que produzem também, né? Os outros produtores de petróleo do mundo. Legal.
Mas você tem um grande produtor que é a Venezuela, que está em um caos total, eles não estão conseguindo extrair o petróleo, que é a maior fonte de economia deles, né? Para vocês terem uma ideia, a inflação na Venezuela chegou aí a 1 milhão por cento no ano, então uma coisa totalmente absurda. Então, com a Venezuela não dá para contar muito, então você tem escassez de uma maneira. Você já tem algum tipo de movimentação. O Irã tá fora, então, caralho, o Irã tá fora, estão boicotando compra deles, então nós temos menos petróleo. Venezuela também, então tá fora não literalmente, tá, galera? Óbvio que eles estão extraindo, mas você tem menos exportação por parte deles, beleza? Então você tem Irã de um lado fora, você tem Venezuela do lado fora, beleza? Aí você tem o resto dos produtores de petróleo do mundo, beleza? Que participam da OPEP, com um convidado que é a Rússia. A Rússia não faz parte da OPEP, mas parece que manda mais do que muito shake por lá. Legal, beleza? E aí o que acontece com tudo isso, galera? Quando você tem esses manos aí armando para diminuir a produção, então, porra, você tem Irã exportando menos, Venezuela exportando menos e os que estão por lá diminuindo produção. Mano, é óbvio que isso vai acontecer com o petróleo, né? Então isso estava nas entrelinhas de quem acompanha esse tipo de mercado. Os preços subiram e subiram fortemente. E eles fizeram um acordo. Hoje está tendo uma reunião, hoje e amanhã da OPEP, mas já há um acordo entre eles de que pelos próximos 9 meses eles vão continuar, vão continuar reduzindo, melhor, esse tipo de produção e de exportação do petróleo, né, galera? Então, com isso, o mundo inteiro sobe hoje fortemente, principalmente puxado por esse tipo de commodity, esse tipo de ativo. Então é interessante a gente acompanhar, é interessante a gente olhar, porque é algo que chama bastante a atenção, beleza? E aí a gente inicia, como eu disse para vocês, a gente inicia a semana de uma forma bem positiva, um forte gap de alta, logo de início para o índice futuro. O Ibov chegou a trabalhar na sua máxima em 102.400 pontos, nesse exato momento corrige um pouco, até porque os bancos, as financeiras viraram caindo. Chama bastante atenção, galera, os DIs. Tá? Nós temos mais um dia de queda, mais uma queda significativa para a curva de juros. Hoje o relatório FONC sinaliza mais uma vez que a expectativa dos analistas é que até o final do ano nós tenhamos uma Selic a 5,5%. Então já é meio que consenso que nós tenhamos corte nas taxas de juros, a inflação está controlada, isso é bom. Agora, qual que é o lado ruim? Pela 18ª vez, nós tivemos uma estimativa de que o PIB será menor do que esperado. Então, há uma semana atrás se esperava de que o nosso PIB crescesse 0,89%, agora é 0,85% que ele deve crescer no ano. Já está no negativo. Então, pensa assim, 18 vezes relatório de FONC seguidos. Toda semana, relatório de FONC não, caralho, relatório de Focus, né? Toda semana, toda segunda-feira sai sempre reduzindo a cotação, as estimativas de PIB. Então você tem um lado bom, você tem um lado ruim, nosso crescimento ainda está lateralizado. Beleza, galera? Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Calendário econômico, né? Vamos falar sobre o calendário econômico. O calendário econômico aqui para a semana é ruim, tá, galera? Primeiro que nós estamos no início de um novo semestre. Segundo que nós temos feriado nos Estados Unidos na quarta-feira, Independence Day. Então os dados por lá não haverá dados. A partir de terça-feira, 1 hora da tarde. Amanhã, 1 hora da tarde, as negociações param no mercado americano. E aí é feriado e quarta-feira inteira eles estão fechados, feriados do dia da independência. Então, beleza, não tem muito o que fazer. O mercado vai ficar ruim, a volatilidade tende a piorar. E aí, galera, o que nós temos na quinta? Na quinta, sim, já começamos com o jogo novamente. Novamente nós já teremos aí os dados, novamente dados que vão sair, né, na quarta-feira, perdão, a gente já volta, não, perdão, quarta-feira é o feriado, e aí na quinta-feira a gente já volta pô, galera, eu tô confundido tudo aqui, perdão, me desculpe, quinta-feira é o feriado, cara, eu falei, ainda eu brinquei com isso de manhã, hein, eu falei, mano, dia 4 de julho é aniversário do meu pai. Falei, pô, é uma data que eu não deveria esquecer, né? Que é o aniversário do meu velho. Então, dia 4 de julho ele faz aniversário. Então, vamos lá. Vamos repetir o que eu estava falando. Na terça-feira, né? Normal. Quarta-feira, turma, tá? 1 hora da tarde, encerram as negociações. Na quarta-feira, beleza? E aí, galera... Opa, deixa eu voltar aqui. Na quarta-feira, 1 hora, encerram as negociações, ou seja, teremos a prévia do payroll normal, isso é interessante, tá? Então, 9h15, 9h30, teremos esses dados que é tidos como a prévia do payroll, então é bom, beleza, porque depois, 1 hora da tarde, vão encerrar as negociações. Então, beleza, porque até estoque de petróleo vai sair. Por que beleza? Porque vai ser bom, teremos volatilidade, beleza? Na quinta-feira, desculpem, eu comentei errado.
Na quinta-feira é o feriado. Aí beleza, o dia inteiro o mercado americano fechado. E na sexta-feira, senhoras e senhores, como todos vocês sabem, primeiro dia útil de sexta-feira, todo primeiro sexta-feira útil de mês, né? Temos payroll, beleza? Dados de emprego e tal, blá blá blá. Então provavelmente, turma, provavelmente aí os mercados fiquem, sejam bons na quarta, sejam bons na sexta, tomara que a volatilidade seja boa. Tá? E principalmente com o fluxo. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Tá? A gente ainda aqui no Brasil vamos continuar o semestre na expectativa do andamento da reforma da Previdência. O Rodrigo Maia está muito empenhado em botar isso antes do recesso parlamentar, está acelerando com isso. É uma briguinha de egos, né? De quem vai ser o dono, quem vai ser o pai do filho, né? Parece que o governo trabalha de forma paralela com o Congresso, porque o governo fala que o Rodrigo, Paulo Guedes tenta pegar para ele, puxar para ele a sardinha, o Rodrigo Maia tenta puxar para ele, Alcolumbre, não, o presidente do Senado, etc. E tal. Enfim, galera, é uma briguinha de ego, mas assim, para o Brasil, para nós, o que é importante é que isso seja aprovado, né? E é a grande expectativa, não importa quem vai ser o pai do filho, né? Há uma grande expectativa por conta de tudo isso. Turma, é basicamente isso, tá? Me estendi aí, falei aproximadamente 20 minutos, mas acho que é um tempo bom também pra gente resenhar. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, se algum parâmetro, de algum ponto, de algo aí que se eu esqueci, me cobrem, eu falo depois. Mas por hora, acho que a gente conseguiu dar um panorama um pouquinho externo, um pouquinho interno, um pouquinho de commodities, um pouquinho de notícia, um pouquinho de tudo. Beleza, galera? Então, é isso. Desde já, eu desejo a todos vocês, mais uma vez, acho que nunca é demais, né? Desejo a todos vocês um excelente início de semestre, segundo semestre do ano, e porra, tomara que seja muito melhor do que foi o primeiro. Então, tranquilidade na nave, vamos na manhã, vamos somando, beleza? E desejo a todos vocês um excelente início de semana, vamos que vamos. E todos vocês torcendo pro meu Peru, tá? Que vai jogar na quarta-feira, estamos na semifinal, vamos ganhar do Chile. E com certeza a final será Peru e Argentina. Beleza, galera? Então eu desejo a todos vocês uma excelente sequência aí de leitura de mercado. Leozinho do Mastermind já vai acessar, né? Estará acessando, é tipo telemarketing, né? Ele estará acessando a ligação. Ele vai acessar aí e vai continuar com vocês tocando bonde. Eu estarei junto com vocês amanhã, se Deus quiser, novamente. Beleza? Estaremos juntos, beleza, galera? Então, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por mais este dia e continuem aí com a galera do Mastermind. Vambora. Um grande abraço. Valeu.